Olá, seres iluminados! Eu estou fazendo esse vídeo agora de um modo diferente. Hoje esse vídeo vai ser meio tipo um bate-papo, tá bom? Porque eu quero contar um pouco do meu processo, né, de desenvolvimento pessoal. Não adianta só eu compartilhar com vocês os conhecimentos que eu venho adquirindo e não falar dos resultados também, né? Muitas vezes a gente quer saber mais dos testemunhos, depoimentos, do que exatamente do conhecimento. E hoje eu quero falar de ego. Provavelmente eu nem vai editar muito esse vídeo, nem vai ter muitos cortes. Acredito que não vou pôr também a chamadinha do... Não vou pôr ali a introduçãozinha, mas o importante é eu passar a mensagem aqui para vocês, tá? E eu quero falar de ego. Vamos falar um pouco sobre a desconstrução do ego, sobre a importância do ego para nós, tá? Porque, como eu estava conversando com a Isa, uma terapeuta maravilhosa que tem me ajudado, me acompanhado, a gente aprendeu muito, a gente ouve em vários lugares, né, sobre o ego ser nosso inimigo, sobre o ego, eu preciso destruir o meu ego, desfazer do meu ego, eu não posso viver através do ego. Só que conforme a gente vai entendendo a espiritualidade, se aprofundando, a gente entende que o ego tem um papel muito importante. O ego é a nossa individualização, tá? Porque nós somos tudo uma coisa só. Sem o ego não há essa individualização. Como que você vai viver a individualização sem o ego? Não existe essa possibilidade. Então, nós vamos conversar um pouco sobre tudo, tá? Só um momentinho, porque tá passando o carro da laranja. Gente, eu peço a compreensão de todos que vamos ter alguns barulhos, tá? Eu mudei agora, recentemente, estou morando do lado de uma escola estadual, então tem bastante barulho fora. Aqui do lado tem um depósito de construção, então vira e mexe nós vamos ter alguns barulhos, tá? Não se preocupe com isso, fique atento aqui à mensagem, tá? Então vamos falar da questão da desconstrução do ego. Foi uma experiência para mim muito profunda e maravilhosa. Por quê? Porque primeiro vem o desapegar de tudo, você entender que você não é dono de nada, que tudo aqui é para a sua experiência, tipo, não é meu, não são meus filhos, não é, por exemplo, você que tem um relacionamento, não é meu marido, minha esposa, meu namorado, meu noivo, minha noiva, não é, gente. Tudo é emprestado para que a gente viva essa experiência. Ninguém é de ninguém e no bom sentido, tá? Não leva isso para a promiscuidade, para agora eu posso sair com todo mundo. Também não posso dizer para você não saia. Se você quer sair com todo mundo, saia. Só que arque com as consequências, tá bom? Quando você começa a entender de energia, por exemplo, eu leio a energia das pessoas. Não sou uma leitora de alma, tá? Para ler almas, eu teria que estudar um pouco sobre os registros acásticos, que eu tenho acesso aos registros acásticos, mas não é assim do jeito que eu quero. Eu quero ver tal registro, vou lá e vejo. Não é assim que funciona para a minha experiência, tá? Até porque eu não estudei ainda para isso. Na minha experiência, eu tenho acesso aos registros acásticos conforme a necessidade e a minha egrégora espiritual traz esses acessos nos momentos que são necessários, ou para uma expansão de consciência, ou para uma autocura, tá? Ou até para auxiliar alguém, mas é só conforme a minha egrégora vê a necessidade e traz para mim. Não é assim, tipo, eu vou acessar e pronto. Tem gente que acessa espontâneo, tem estudos para isso e eu ainda não fiz, tá? Uma coisa de cada vez. E então, assim, eu passei essa fase da desconstrução do ego e eu tive muitas experiências, as experiências de desapego, de entender que a gente não, a gente não pertence a ninguém e ninguém pertence a nós, mas que tudo nos é emprestado, até esse corpo, gente. Isso aqui é um avatar que foi emprestado para que eu vivesse essa experiência, né? Nós somos, a nossa essência na verdade, o todo é tudo que existe. Eu sou o todo, você é o todo, tudo é o todo, entende? A questão é que o ego é a individualização desse todo para que eu viva essa experiência. Então o ego não é nosso inimigo, que nem nos ensinaram, né? A gente passou, desde 2009 que eu venho
mergulhando no desenvolvimento pessoal e a única coisa que eu ouço é que o ego é o nosso inimigo, o ego é responsável por tudo, o ego isso, o ego aquilo, a gente não pode viver segundo o ego e tal. E, então vem tudo essas coisas. O que que acontece? Eu lembro que quando eu estava na igreja, eu ouvia muito dizer assim que Deus não precisava de mim, mas que eu precisava dele. Só que quando você vai estudando a espiritualidade, entendendo a espiritualidade, você consegue perceber que não é bem assim. Deus precisa do ego, ou seja, precisa dessa partícula para viver essa experiência. Como espírito, que é o que nós realmente somos, como energia pura, que é o que nós realmente somos em essência, a gente não tem a capacidade de sentir frio, calor, de sentir o sabor dos alimentos, de saber se eu gosto disso ou daquilo. A nossa essência, gente, ela é neutra, ela não é positiva, negativa, ela não é boa, ela não é má, tipo assim, ela é neutra. Ela é totalmente neutra, ela não tem um partido, um lado, ela sabe assim, para que eu viva essa experiência, Deus precisa desse corpo, desse avatar. E como ego que eu consigo vivenciar essa experiência, porque como energia eu não caberia, como energia pura eu não caberia nesse corpo. Então é uma partícula, o ego é uma partícula que se dividiu, né? É uma subdivisão dentro do próprio todo. Como diz o professor Hélio Couto, nada está fora do todo, tudo está dentro, tá? Imagina, tipo assim, o seu corpo, ele precisa de muitas células para existir. Cada célula tem uma consciência. Só que elas andam em equilíbrio e ordem para que esse corpo funcione. Imagina se o meu coração decide que agora ele não quer ser mais coração, ele quer ser o cérebro, ele quer ser o pulmão. Isso entra em desordem e a mesma coisa acontece com a gente, tá? Então, assim como para existir esse corpo existem, como diz Bruce Lipton, em Biologia da Crença, existem mais de 50 trilhões de células funcionando ao mesmo tempo em ordem e equilíbrio para que exista esse avatar físico aqui, do mesmo jeito é o todo. O todo são trilhões e trilhões e trilhões, infinitas células subdivididas para existências e experiências em terceiras dimensões, em quintas dimensões e infinitas dimensões, tá? Então, existe sim a necessidade da desconstrução do ego. O professor Hélio Couto fala isso no vídeo. Você precisa desconstruir o ego. Como assim desconstruir o ego? Essa é uma parte que muitas vezes nos confunde. Então o ego é nosso inimigo, então eu tenho que destruir o ego. Não, você não tem que destruir o ego. Eu vou falar da minha experiência. Conforme eu fui desconstruindo meu ego, meu espírito foi ficando extremamente forte. Só que chegou um momento que a minha centelha começou tipo, poxa, eu não sou isso aqui. Eu não sou a Thaís, eu estou a Thaís, né? Então, se eu não sou essa experiência, qual a necessidade de viver isso, de passar esse sofrimento, sabe? Esse mundo é uma ilusão, e é mesmo uma ilusão, é um sonho. Imagina que você está vivendo um sonho de Deus, tá? Você é um sonho de Deus, simples assim. E aí você está vivendo essa experiência e adquirindo mais conhecimento, mais expansão para você mesmo, que é o todo, entendeu? Você não deixa de ser o todo só porque você se subdividiu e está vivendo uma experiência nesse avatar. Você continua sendo ele. A questão é que a gente esquece, né? São os véus do esquecimento. Mas eles vão sendo tirados conforme você vai limpando, se autocurando, se autoconhecendo, desconstruindo o poder do ego. O que acontece? O problema é que o ego, ele começa a dominar você. O ego é uma ferramenta para você viver essa experiência. Só que ele começa a controlar, ele começa a dominar. E o ego, o verdadeiro trabalho do ego é o instinto de sobrevivência desse avatar. Então o ego, ele sempre vai trabalhar em cima de fazer que o seu avatar se mantenha vivo nessa experiência, tá? Então esse é o verdadeiro trabalho do ego, é experienciar.
E o instinto do ego é a sobrevivência. Por isso que ele sempre está com medo. No livro do Joseph Murphy, o livro O Poder do Subconsciente, ele fala que a gente tem dois instintos naturais que quando a gente encarna aqui já vem com a gente, que é o medo de cair e o medo de ruídos, sons extremamente altos, né, que podem nos assustar. Mas por quê? É um instinto de sobrevivência, né? Se eu cair, eu posso morrer. Se eu depende, o ruído pode apresentar ameaças, pode ser seres de fora, animais, que nem a gente vê as questões das guerras, né, as bombas. Então, qualquer ruído estridente pode representar qualquer tipo de ameaça à minha sobrevivência. Então, esses dois instintos que nos levam a olhar a rua para atravessar, se eu chegar na beira de um prédio, eu vou tomar o cuidado de não ficar ali para não correr o risco de cair. Então, assim, são instintos que nos levam a manter esse corpo vivo. E esses são medos naturais, necessários. Mas o ego, por ter um instinto de sobrevivência ativo, e hoje em dia a gente não tem tantos riscos, né, como na antiguidade, que a gente tinha que se esconder nas cavernas, que a gente corria o risco de ser caçado, que aconteciam muitas coisas, né? Como não existe mais aqueles riscos que existiam na antiguidade, o nosso ego continua ativo o seu instinto de sobrevivência. E aí qualquer coisa que para ele é novo, ele vai entender que é uma ameaça. Peraí, eu não conheço esse caminho. Será que ela não vai cair? Ela não vai morrer? Será que não vai acontecer o pior? Então, o nosso ego tem a tendência, sim, a olhar o lado negativo da situação. Porque ele é programado para defender a nossa vida, tá? Por isso que muitas vezes, por instinto, ele nos mantém numa zona de conforto muito desconfortável, que não tem nada de conforto nessa zona de conforto, que a zona de conforto nada mais é do que permanecer no conhecido, tá? Então, o que que acontece? O nosso ego, por instinto de sobrevivência, faz de tudo para nos manter, ele pega o controle e faz de tudo para nos manter na linha daquilo que ele fala assim, ó, esse caminho eu conheço, essa dor eu conheço, essa doença nós já passamos e sobrevivemos, nós temos condições de viver isso novamente. Aí vem os ciclos repetitivos, porque ele quer... E também tem a ideia de que quando ele não conhece, ele traz essa repetição como um modo de entender aquilo ali. Tá, eu passei isso aqui, doeu, mas eu não entendi por que doeu. Peraí, vou trazer uma situação parecida. Por isso que muitas vezes, quando você sai de um relacionamento, você entra num relacionamento que acontece exatamente a mesma coisa, era uma pessoa que parece que era diferente, de repente essa pessoa age igual ao anterior, se não tiver atitudes até piores, tá? Mas por quê? Porque o seu ego não entendeu o que aconteceu, né? O seu instinto de sobrevivência não entendeu aquilo ali. Por que aquilo ali doeu? Peraí, eu tenho que repetir essas lições. Lembra na escola? Se você não entende algo, você repete de ano para que você passe o ano novamente, até que você consiga compreender o que houve ali, né? Então, é exatamente desta forma que o ego age, que o ego age com a gente, tá? Ele traz esses ciclos, mas é uma tentativa dele de entender o que aconteceu. Para isso é muito interessante, por exemplo, eu sou terapeuta formada pela TRG e a gente trabalha com uma terapia de reprocessamento generativo, que é exatamente trazer essas vivências, mas só na memória, para que você não tenha que passar por elas novamente na vida. Então você vai reprocessá-la na sua mente até que o seu ego consiga assimilar o que aconteceu e entender, se aliviar daquilo e soltar. No momento que ele solta, aquilo não se repete mais. Então, assim, gente, o ego não é nosso inimigo, tá? O ego é extremamente necessário para essa experiência. Você sabe o sabor das coisas, você tem experiência de relacionamentos, você tem a experiência de amizades,
você tem a experiência de dor, de não dor, de alegria. Todas as emoções você sente através do ego, porque a nossa essência, o nosso espírito é neutro. Então ele não sabe a diferença de amor e ódio, de guerra e paz. Ele não sabe, ele é neutra, tá? Ele é totalmente neutro. Então ele não vai vivenciar essa experiência se não for através do ego, tá? Então o ego é uma individualização sua que é necessário para essa experiência, tá bom? E aí quando eu comecei a desconstruir o ego e ter todo esse entendimento, essa clareza que eu estou aqui compartilhando com vocês, o meu espírito não queria mais estar aqui nessa dimensão. Tipo, poxa, qual a necessidade de eu passar todo esse sofrimento, essa dor, se eu não sou isso aqui? Qual é o objetivo disso? Pra que passar tudo isso? E aí entra Arcanjo Miguel, meu anjo da guarda, meu guia, né, que vem falando. Ele falou isso pra mim quando eu tinha 27 anos e ele veio repetir isso esse ano, quando eu comecei a questionar para que eu preciso passar por todo esse sofrimento se eu não sou isso aqui, né? Eu sou muito maior que isso aqui. E aí você tem que tomar cuidado com aquela, porque assim a sua espiritualidade é individual, claro. A sua centelha, quando ela percebe que quem realiza tudo é ela e não o seu ego, a tendência dela é não querer viver mais aqui, tá? A tendência da sua centelha é querer sair dessa experiência, ok? O seu ego quer viver essa experiência, mas a sua centelha não quer. Tipo assim, por quê? Porque o universo espiritual é muita paz, não tem todas essas divergências, sofrimento, essa dualidade só existe aqui, só existe para o ego, tá? No universo espiritual tudo é uma coisa só. E aí quando a sua centelha tem esse entendimento, ela tipo, tô perdendo tempo aqui, né? E aí que entra você, quando você chega nessa fase desse entendimento, aí vem a integração do ego e da centelha. Entender que, por exemplo, o ego, ele precisa da centelha, porque é a centelha que traz todas as realizações, tá? A centelha é a sua célula de Deus, é a sua partícula de Deus, tá? Então, assim, a sua centelha é que faz com que todos os seus desejos se realizem. Como ela é neutra, que nem eu falei, você passa todos os sofrimentos porque quem escolhe é o ego. É o ego que tá consciente de ser, tá? A sua centelha, ela não questiona. A sua centelha apenas traz. Só que quando a sua centelha, ela tem o entendimento de que é ela que faz, aí ela começa a questionar, por que eu tenho que viver isso se, tipo, eu posso tudo? Eu posso ser tudo. Qual a necessidade de eu ser esse pequeno ser, entende? E aí que entra a integração. A centelha entender que ela precisa do ego para viver essa experiência e o ego entender que precisa da centelha para realizar essa experiência. Então, tipo, um precisa do outro. Yin e Yang, não existe um sem o outro. Que é aquela história que não existe o bem sem o mal, tá? Se não existe o mal, não existe o bem. Um precisa do outro para existir. E tudo é para a nossa experiência, tá? Tudo nos pertence, tudo. Tudo já foi criado, como diz Neville Goddard. Tudo já foi criado. A questão é a gente acessar essas experiências e memórias. E a escolha é sempre nossa, tá? Como diz, qual lado seu você quer alimentar, né? Você vai ver em várias culturas diferentes ensinar sobre que nós temos os dois lados, né? Nós temos o lobo bom e o lobo mau. Nós temos o espírito bom e o espírito mau. Na verdade, tudo é uma coisa só. Como que você integra essas duas energias? Quando você entende que você tem potencialidade para ser bom e potencialidade para ser mal. Mas aí qual lado você escolhe? Porque o resto é consequência. Tem um versículo na Bíblia que diz: faça para os homens o que você quer que eles façam para você. Então, por exemplo,
eu quero ser bem tratada pelas pessoas, então eu vou tratar as pessoas da melhor maneira. Mesmo assim, eu posso trombar com pessoas que vão me tratar mal, cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Cabe a mim o que eu vou interpretar daquela atitude das pessoas. Eu já me ofendi com atitudes grosseiras dessas outras pessoas? Já. Hoje eu me ofendo? Não. Hoje, quando eu chego num lugar, eu procuro ser sempre muito simpática, muito educada com as pessoas, atenciosas. Vejo que as pessoas às vezes confundem a minha educação e atenção. Algumas pessoas confundem com tá dando moral, tá dando em cima, né? Mas aí é de cada um, como diz, a interpretação é das pessoas. E algumas pessoas se incomodam de eu ser assim. Mas isso, assim, de certa forma, eu até acostumei, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: nossa, você tá sempre alegre, você tá sempre feliz, parece que não tem problema. Tipo, porque eu tenho problema e eu tenho que expor esse problema com grosserias, brigando com as pessoas. Então, assim, é uma interpretação da pessoa, entende? É aquela ideia de fica comigo, o que for meu, o que não for, pertence à pessoa. Cabe a mim apenas liberar ela e dizer que ela encontre a luz, né? Então, assim, eu aprendi a ficar em paz e não reagir quando as pessoas têm determinadas reações grosseiras, quando elas me olham com um olhar de descontentamento. Porque às vezes pode ser que naquele exato momento não era nem comigo. Às vezes ela trouxe o descontentamento da casa dela, ela passou uma situação, ou às vezes um cliente, vamos supor, fui no supermercado, a mulher do caixa foi meia grossa comigo. Já aconteceu? Já. Antigamente, eu fazia duas coisas. Nunca mais passava nesse caixa e quando eu tinha que passar, eu era grosseira também. Hoje, eu não reajo assim. Hoje, eu simplesmente passo. Se a pessoa é grosseira, é óbvio que eu vou evitar passar no caixa dela, né? Porque pode ser que realmente ela não gostou de mim e ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Mas se eu tiver que passar porque tipo é o caixa que tem disponível, é aquela situação, eu vou ser simpática, educada, vou manter a minha simpatia e educação, né? Como eu faço com todo mundo, a minha atenção, vou tentar conversar porque eu sou muito comunicativa, então todo lugar que eu chego, eu me comunico. Vejo que tem pessoas que se incomodam exatamente com isso. Mas se a pessoa não der muita abertura, eu vou respeitar, porque provavelmente ela pode ter outras situações e problemas que estão ocasionando aquela reação dela, né? Ninguém é mal porque quer ser mal, ninguém é grosseiro porque quer ser grosseiro. Muitas vezes são reações que ela traz, ela já vem armada por outras situações. Então ela não reconhece nem quando uma pessoa é simpática e educada com ela, mas é porque ela traz outras situações de dores, entende? Então eu consegui, com a experiência, interpretar essas coisas e não reagir a tudo. Entender que muitas vezes não é comigo, muitas vezes é com a própria pessoa, né? E se ela me der abertura, sim, eu vou procurar conversar e tentar ajudar da melhor maneira, mas se ela não me der abertura, porque uma das coisas que eu aprendi é não ajudar quem não pede ajuda, né? Antes eu tinha mania de um instinto mãezona, querer ajudar todo mundo. Hoje não, hoje tipo, se a pessoa me der abertura, vir conversar, e eu mostro pra ela que eu tenho a possibilidade de estar auxiliando, ajudando. Mas se ela não me der essa abertura, eu também não vou chegar, sabe, entrando na energia dela, olha, eu posso te ajudar e tal. Porque às vezes a pessoa não quer, tem pessoas que gostam de viver no sofrimento, ela tá acostumada com aquilo. Quando aquilo incomodar a ponto dela querer mudar, ela vai mudar, né? Então, assim, gente, integrar o ego. É muito necessário essa integração do ego com a centelha, tá? Porque você vai ter essas clarezas e entendimentos só quando houver essa integração dos dois lados. Mas você vai passar pela fase da desconstrução do ego, que é a fase de você entender que o ego não tem que controlar a sua vida. O ego existe para que você consiga discernir o que é bom e o que é ruim para você nessa experiência, porque para a sua essência tudo é uma coisa só, não existe separação, diferença. Mas para essa experiência existem as coisas que trazem consequências boas e existem as coisas que trazem as consequências trágicas. Então é para isso que existe o ego, para diferenciar.
O problema é que quando você vive só pelo ego, você não consegue discernir. Então você tem sim que integrar essa luz e sombra para que você consiga ouvir a sua intuição, porque a sua centelha, ela sabe o que é melhor para você. E aí a sua centelha traz através de sonhos, de mensagens, através de um vídeo como esse, ele traz para você a ideia de como escolher o melhor, tá? Mas quem escolhe realmente é o seu ego. Quem faz acontecer é a sua centelha. Então, os dois precisam andar de mãos dadas, tá? É o caminho do meio. Você tem que encontrar o caminho do meio entre os dois para você poder viver essa experiência da melhor maneira. Mas isso só vai acontecer quando você se aprofundar no autoconhecimento, na autocura, quando você se permitir desconstruir o ego, desconstruir o controle, desconstruir a ideia de que eu faço, eu aconteço. Eu não faço, eu aconteço, eu escolho e a minha centelha traz. É isso que tem que ser, tá? Os dois têm que andar juntos. Não é assim, a centelha dominar o ego, nem o ego dominar a centelha. Tem que ser os dois andar de mãos dadas, atravessar o caminho do meio juntos. É aí que você vai viver as melhores experiências e realizações. E vai por mim, dá super certo. Depois que eu comecei a entender e integrar essas duas energias, facilmente eu comecei a realizar as coisas que eu queria realizar, né? Estou numa casa nova, com os meus filhos, consegui finalizar ciclos que eu não finalizava, que ficavam procrastinando. Estou eu aqui retomando a minha vida de youtuber para compartilhar as experiências da melhor maneira, e o resto, tipo assim, o que eu posso fazer, né? É experienciar com o ego. E as realizações, as colheitas, quem traz é a centelha. Então, quando você começa a entender essas coisas, você faz as escolhas da melhor maneira. Você sabe que você não deve escolher sem a orientação da sua centelha. Isso que é legal de integrar, é você entender que, tipo assim, quem faz a escolha de viver a experiência, de escolher o que é melhor para si, é o ego, não tem jeito, tá? Quem tem a consciência, quem vai fazer acontecer, quem vai fazer os movimentos, as ações, quem vai experienciar o bolo de chocolate, quem vai passar pelo frio, pelo calor, pela chuva, é o ego, não tem jeito. Mas quem vai trazer a experiência, as pessoas, as situações até você é a centelha divina. Então, um precisa do outro, tá bom? Quando você entender isso, você vai realizar coisas que você não acreditava que era possível realizar. Pessoas vão começar a bater na sua porta, você vai receber mensagens no WhatsApp que você nem esperava, de pessoas que você nem conhece, até do outro lado do mundo. Vai por mim que isso acontece muito. Tudo que você fizer vai prosperar. A prosperidade entra, que nem esses dias eu mandei um áudio pra Isa e falei pra ela, Isa do céu, eu tô assustada porque assim, de repente as coisas acontecem. Às vezes eu não tenho dinheiro, vem a ajuda, vem a situação, o dinheiro entra e assim, é inacreditável. Para o... Tipo assim, a nossa centelha sabe que tudo é possível, mas o nosso ego, ele ainda tem aquelas questões, tipo, nossa, como que isso tá acontecendo, né? É uma questão muito egóica isso, mas que você consegue controlar muito bem e, tipo, o seu ego fica extremamente admirado com as coisas fluírem. Essa integração, ela traz essa fluidez, esse fluxo. Isso é muito bom, tá? Bom, esse vídeo é para trazer um pouco do que vem acontecendo e também para te trazer uma reflexão sobre você entender que o ego não é seu inimigo, gente. Eu vejo muitos lugares falando assim, o ego é seu inimigo, você tem que destruir o ego. Não, gente, você não tem que destruir o ego. Você tem sim que desconstruir o ego. O que é desconstruir o ego? Você tirar o controle dele da sua vida, porque ele vai trazer para você só situações e ciclos repetitivos. Para isso, existem diversas ferramentas, terapias integrativas, holísticas, que podem te ajudar. Porque assim, gente, as terapias convencionais, elas vão trabalhar o seu físico, as suas sensações físicas, mas as terapias integrativas holísticas, elas vão trabalhar o seu emocional profundo, aquelas coisas que vêm lá do oculto mesmo, lá na raiz, e ela vai trabalhar o seu universo todo espiritual, que é o que faz acontecer as coisas aqui.
Então, assim, tem que haver uma integração dessas terapias, tá? Para que você consiga vencer suas crenças limitantes, mudança de paradigma só vem com esse trabalho, tá bom? De autoconhecimento profundo. Você pode fazer sozinho? Pode. Tá aqui uma pessoa que por muito tempo trabalhou sozinho as suas emoções e a sua espiritualidade e levou mais de 10 anos para chegar até aqui. Então, se você tiver a oportunidade e a condição de estar tendo acompanhamento de pessoas que já passaram por essa experiência, se formaram terapeutas reikianos, terapia TRG, terapia, vários tipos de terapias holísticas aí, né, que nós temos, que podem ser integrados às outras terapias. O meu conselho é: faça, não procrastine, não fique só com a terapia convencional, que só terapia convencional você vai ficar por anos ali só remediando o que você pode tratar assim, ó, rapidamente com as terapias integrativas holísticas, tá bom? Então, faça o acompanhamento com pessoas formadas para que elas possam te auxiliar nesse autoconhecimento. O tarô é uma ferramenta maravilhosa que pode te auxiliar sondando as energias que estão à sua volta, o que está acontecendo, te ajudando a acionar o seu subconsciente e entender o porquê de alguns conflitos, tá? O que está acontecendo à sua volta. Então, assim, são ferramentas maravilhosas que podem te auxiliar no autoconhecimento, na autocura, tá bom? Então, não deixe de procurar pessoas que possam estar te auxiliando, né? Temos diversos profissionais maravilhosos. Procure saber, conhecer as pessoas, tá? E fazer a melhor escolha para esse momento, essa transição. A ajuda é sempre melhor, você vai dar passos, você vai muito mais longe se você tiver ajuda, tá? E sozinho você acaba parando no meio do caminho, você tem que recomeçar o tempo todo. Falo de experiência, tá, gente? Então é melhor se você tiver o acompanhamento. Vou fazer um outro vídeo onde eu vou contar um pouco das minhas experiências com a ressonância harmônica. Não vou falar da ressonância harmônica porque eu não tenho autorização do professor. Se você quer conhecer um pouco mais dessa ferramenta que tem me ajudado com o meu espiritual, desbloqueando as minhas energias, limpando, aí eu aconselho que você vá lá no heliocouto.com e entra lá. Ele tem diversos vídeos gratuitos para te ensinar, para te auxiliar, e muitas vezes só com os vídeos você já dá grandes saltos, tá bom? Só peça ressonância se você estiver preparado para isso, porque é punk, mas é maravilhoso e eu não me arrependo. Já tô indo pra minha 5ª onda e eu vou contar minha experiência com as minhas 4 ondas, como que tem sido, tá bom? Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo te traga uma clareza, um auxílio aí com o seu desenvolvimento, ok? Se precisar de ajuda, né, para reprocessar memórias, para limpar crenças limitantes, eu posso te auxiliar tanto com o tarô terapêutico como com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, onde a gente vai trabalhar em cima da raiz desses problemas e vamos nos autocurar, né? Eu posso te auxiliar, mas a cura só depende de você. Você é o placebo, como diz o Joe Dispenza. Livros maravilhosos, como eu disse, eu ainda vou fazer vídeos contando as minhas percepções dos livros, ok? Por hoje era isso. Não esqueça. Espero que você tenha curtido. Compartilhe com outras pessoas que talvez estejam num processo de confusão sobre o ego, o que eu faço com o ego é ruim. Não é ruim, tá bom? Na verdade, nada é ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, nada é por acaso, tá? Você não está aqui por um acaso, você veio para viver essa experiência da melhor maneira. Cabe a você aceitar essa experiência e entender que precisa sim de uma desconstrução do ego, mas para que haja uma integração luz e sombra dentro de você. Você não pode esconder a sua sombra debaixo do tapete, você precisa olhar ela nos olhos, encarar esse demônio que existe dentro de você, sem medos, sem receios, não existe nada fora, tá? Tudo fora é espelho do que tá dentro, é materialização do seu próprio ser.
Então, para que você entenda isso, você precisa encarar esse demônio olho no olho e olhar para ele e dizer: e daí? Como que é? Entende? E aí você desconstrói o seu ego, tipo, você tira esse controle, essa mania de querer controlar tudo que te traz a ansiedade, o pânico, a depressão, sabe? Que te traz a angústia, a vitimização. E aí você começa a viver com leveza, paz de espírito e começa a viver essa experiência da melhor maneira, tá bom? Deixe seu like, assim você vai estar ajudando o meu canal a chegar para mais pessoas. Se quiser deixar um comentário, nem que seja um emoticon aí, para que o YouTube entenda que é importante esses vídeos e leve para mais pessoas, né? Porque a minha intenção com esse canal é realmente trazer toda a minha experiência para que as pessoas possam desconstruir seu ego, ter essa integração luz e sombra e viver a experiência da melhor maneira, né? Gente, é momento de despertar, tá? Eu quero fazer um outro vídeo sobre o despertar, sobre o que está acontecendo, alguns sonhos que eu tenho tendo com a minha egrégora, para trazer uma mensagem muito importante para vocês sobre esse momento, ok? Mas é algo da minha percepção com a minha egrégora, tá bom? E depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Por hoje é isso, beijos de luz e até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com mais pessoas, comenta, eu vou estar lendo, vou fazer o possível para responder a todas as mensagens, ok? Beijos de luz e até. Tchau!